Bom dia, meu nome é Letícia, eu sou acadêmica de enfermagem do 5º ano do campus de Cascavel e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Estudo Comparativo de Fatores de Virulência de Candida albicans e Candida parapsiloses de isoladas de infecção e colonização. A minha professora orientadora é a professora Lilian Cristiane Baez. Segundo Morales e Hogan, as leveduras do gênero Candida elas habitam de forma comensal as superfícies da pele e das mucosas do trato gastrointestinal e vaginal sem causar danos a esse hospedeiro. Então, a doença não vai depender apenas da susceptibilidade do indivíduo, mas também dos fatores relacionados à levedura, então sua capacidade de adaptação, os seus fatores de virulência e os diferentes nichos durante o processo de infecção. Então, essas interações entre o microbioma, a microbiota e a imunidade do hospedeiro determinam se a espécie vai ser mais virulenta em relação ao hospedeiro ou se ela vai permanecer benigna. O trabalho, então, tem como objetivo comparar os fatores de virulência da Candida albicans e da Candida parapsiloses, quanto às suas atividades enzimáticas de fosfolipase, proteinase, hemólise e a produção de biofilme. E, posteriormente, comparar estatisticamente os resultados do potencial de virulência das leveduras oriundas de infecção e colonização. A metodologia aplicada, então, o estudo foi realizado, foi um estudo experimental em triplicata. As leveduras são da micoteca do Laboratório de Microbiologia e Micologia Clínica da UniOeste. Essas leveduras foram estocadas em BHI, que é caldo infusão cérebro-coração, com glicerol a menos 80 graus, e posteriormente colocadas numa estufa a 37 graus por 24 horas, e assim cultivadas em saborudestrose agar e posteriormente em cromagar, para determinar o grau de pureza dessas leveduras. Um dos estudos, para determinar a atividade enzimática foi a fosfolipase. Então, foi colocada uma alicota de 10 microlitros em agar fosfolipase contendo gema de ovo, incubadas por 37 graus durante 7 dias. E foi avaliado, então, o PZ, que é a zona de precipitação. Então, seria a relação entre o diâmetro da colônia, e o diâmetro da colônia mais o halo. Então, se o PZ igual a 1 negativo, entre 0,35 e 0,5 é alto, 0,51 a 0,74 moderado e 0,75 a 0,9 leve. E esse estudo foi com base no Price et al. De 1982. Ali embaixo a gente tem umas imagens, então, dessas colônias, Cada foto mostra duas colônias de 3 ensaios diferentes que eu vou falar mais pra frente. O de fosfolipase é o do meio, que tem a gema de ovo, ele tá mais amarelinho. Então, foi feito a medição do diâmetro da colônia mais o seu halo para fazer o cálculo da zona de precipitação. Então, a imagem representa aqui os isolados de Candida albicans, as 3. O primeiro de proteinase, com albumina. O segundo de fosfolipase, que eu expliquei, com meio agar gema de ovo. E o terceiro que é a hemólise, com meio agar sangue de carneiro. Os 3 de Candida albicans. Outro ensaio, para verificar a atividade enzimática foi a proteinase, que é o branquinho. Essas 3 fotos aqui são da Candida parapsiloses. Então, a proteinase agar contendo soroalbumina bovina, 10 microlitros a 37 graus por 7 dias. E, no caso, a zona de precipitação da proteinase, a gente vai avaliar se é não produtor, então a colônia sem lise circundante visível, produtor moderado, com colônias entre halos entre 1 e 2 milímetros de diâmetro, e altamente produtor, colônias com halo maior que 2 milímetros de diâmetro, conforme o Rochel de 1982 também. Então, aqui dá para ver, a colônia, tem 2 colônias por experimento, então, proteinase, a albumina, representado pelo número 2A, 2B seria a fosfolipase com gema de ovo e 2C é hemólise com sangue de carneiro, meio com sangue de carneiro. No caso, esses 3 são da Candida parapsilose. Então, a hemólise, seria 10 microlitros a 72 horas a 37 graus, um saborudestrose agar, mais 5% de sangue de carneiro e 3% de glicose. O halo transparente no meio seria beta-hemólise, o halo esverdeado alfa-hemólise e ausência de halo gama. Então, por Lu et al. 2001. O ensaio, então, foi um ensaio de biofilme. Foram colocados 200 microlitros de inóculo diluído em saborudestrose caldo em placas de poliestireno de 96 poços,
com fundo chato, né, incubadas a 2 horas a 37 graus, em seguida realizadas diversas lavagens e a coloração para determinar o grau de absorvância. Então foi colocado esse inóculo, né, esse 200 microlitros de inóculo com o saborodestrose caldo, depois feitas diversas lavagens com solução salina, em seguida adicionados mais inóculo, né, mais o saborodestrose caldo, em seguida realizado diversas lavagens e por fim a coloração, para determinar o grau de absorvância, né, o quanto essa levedura tem capacidade de formar biofilme. A imagem representada é no ensaio de biofilme, então, que foi realizado no Laboratório de Microbiologia da UniOeste, a placa de poliestireno com 96 poços. Desses 96, 66 poços foram colocados inóculo e 6 com solução contor, que vai ser o meio limpo, sem o inóculo, sem a levedura, para conseguir fazer a comparação da coloração. A patogenicidade da Cândida SPP ela é atribuída a um conjunto de fatores de violência, então que vão contribuir para o estabelecimento da infecção. Nesse estudo foi realizada a comparação entre as duas espécies, né, de Cândida SPP, Cândida albicans e Cândida parapsilose. Foram avaliadas 22 amostras, 11 sendo de Cândida albicans e 8 de Cândida parapsilose, para a realização dos ensaios de atividade enzimática e biofilme. Em todos os ensaios foram usados como controle a cepa de ATCC, que é a American Type Culture Collection, sendo 2 albicans e uma parapsilose. E dentre essas leveduras, a Candida albicans são 9 são de infecção e 2 de colonização, e de parapsilose 6 são de infecção e 2 de colonização. Então, aqui como resultados, né, a fosfolipase, a proteinase e a atividade hemolítica, tanto de Candida albicans quanto tanto de Candida parapsilose. Então, aqui de forma gráfica, a gente consegue ver que a fosfolipase ela foi mais exacerbada, né? A Candida albicans teve maior prevalência em atividade fosfolipídica do que a Candida parapsilose, que teve zona de precipitação negativa em todas as leveduras, todas as amostras. A proteinase, a Candida parapsilose teve uma vantagem maior do que a Candida albicans, e na atividade hemolítica, a maioria delas não teve lise circundante, então não teve, foi gama hemólise, né, não teve a visualização de halo, mas 2 amostras de Candida albicans apresentaram atividade hemolítica, então tiveram esse halo circundante, caracterizando beta-hemólise, então que é um halo transparente. Como resultado, a produção do biofilme, né, que é o que eu mostrei a foto anterior da placa de poliestireno, dos isolados de Candida albicans e Candida parapsilose, o valor médio foi expresso pelo grau de absorvância, né, por 570 nanômetros do cristal violeta usado na coloração. Cada barra vai corresponder à média aritmética, a barra azul, realizada a partir dos valores obtidos em ensaio em triplicata. O final de cada barra, né, que está em laranja, que corresponde ao desvio padrão de cada ensaio. Então, a gente pode ver aqui, de forma bem gráfica, né, que a Candida parapsilose, que está à direita, ela teve um grau de absorvância maior do que a Candida albicans. Na atual pesquisa, as amostras provenientes de infecção tiveram maior produção de fatores de virulência em relação às amostras de colonização para ambas as espécies. Observou-se maior atividade enzimática da Candida albicans nos testes de fosfolipase e hemólise, já na Candida parapsilose apresentou maior vantagem nos testes de proteinase e biofilme. A Candida albicans demonstrou no estágio de fosfolipase um valor de PZ de leve a moderado. Já a Candida parapsilose, no mesmo ensaio, não teve crescimento de halo circundante. Então, não demonstrando atividade fosfolipídica. Esse aumento expressivo da atividade enzimática da Candida albicans sobre a Candida parapsilose já é estudada por Andreola, que apresenta em seu trabalho que a atividade enzimática é mais significativa em isolados de espécie Candida albicans do que em espécies não albicans. É importante ressaltar a necessidade de que mais estudos comparativos acerca da produção enzimática de biofilme de micro-organismos provenientes de processos infecciosos de colonização e ambientes sejam realizados de maneira a conhecer o perfil de virulência e a capacidade de causar doenças no homem. Aqui as referências. E por fim, eu queria agradecer à Universidade Estadual do Oeste do Paraná por ter aceitado o presente projeto e à Fundação Araucária pela bolsa concedida. Muito obrigada.